Muito bem, iniciando o nosso estudo de hoje, o livro Entre a Terra e o Céu, autoria espiritual de André Luiz, psicografia do Chico, o nosso capítulo é o número 34, em tarefa de socorro. Nós vimos no nosso último encontro todas as explicações trazidas por irmão Clarencio, a Hilário e também a André Luiz, falando sobre essa dificuldade, né, que se tem do entendimento de todas essas experiências vivenciadas pelos espíritos, a regeneração deles diante das experiências difíceis que eles enfrentam. Falávamos aqui também sobre a questão dos espíritos protetores, né, que acompanham também essas diversas lutas que os espíritos vivenciam, né, com o passado, nessa relação muitas vezes odiosa entre eles. Então, irmão Clarencio trouxe para eles todas essas explicações. No final aqui do nosso estudo, enquanto eles seguiam para o Lar da Bênção, trouxe então esse esclarecimento, né? Chegamos ao Lar da Bênção, e os esclarecimentos do instrutor represavam-se em nossa alma, por inesquecível preleção, compelindo-nos a grande silêncio. Blandina, porém, veio até nós e perguntou ao orientador sensibilizada: generoso amigo, podemos estar realmente convictos de que Júlio devia desencarnar agora? Perfeitamente. A lei funcionou exata, não há lugar para qualquer dúvida. E aqueles jatos de pensamento escuro que partiram do enfermeiro, como que envenenando o nosso doentinho. E se não tivéssemos junto dele, disse o ministro, teriam efetivamente abreviado a morte da criança, e ainda assim a lei ter-se-ia cumprido. Entretanto, aqueles pensamentos escuros de Mário voltaram para ele mesmo, emitiu-os com evidente propósito de matar, e em razão disso experimenta o remorso de um autêntico assassino. A graciosa residência de Blandina, para onde nos encaminhávamos, estava agora à nossa vista. Clarencio afagou-a bondoso e concluiu: permaneçamos convencidos, minha filha, de que em qualquer lugar e em qualquer tempo recebemos da vida de acordo com as nossas próprias obras. E aqui então nesse capítulo 34, que eu já trouxe para vocês aqui uma pequena introdução, capítulo 34 em tarefa de socorro, né? Então diz assim para nós: na noite seguinte fomos inesperadamente visitados por Odila, que nos pedia socorro. A preocupada amiga, agora ciente do drama escuro de que se desenrolara no passado próximo para melhor entender as inquietudes do presente, compreendia as necessidades de Amaro e Júlio, aos quais amava por esposo e filho do coração, e rogava assistência para Zulmira, novamente acamada. Atendendo a apelos de Evelina, tornara ao ambiente doméstico para soerguer o bom ânimo daquela que a sucedera na direção do lar, e voltara aflita. Arrojara-se Zulmira a profundo abatimento. Recusava remédio e alimentação, enfraquecida assustadoramente. Sabia agora que a permanência dela no mundo e na carne se revestia de excepcional importância para o seu grupo familiar, e atenta a isso continuava intercedendo. Aqui quando ela fala sobre a importância dessa relação de Zulmira, né, com eles, exatamente porque através dela, né, Júlio voltaria então a reencarnar, e para que essa harmonia toda acontecesse, né? Então, ligando Júlio com Zulmira e Amaro, que seriam novamente seus pais, pela segunda vez consecutiva, né, já que Amaro tinha sido pai e para ele seria a terceira vez consecutiva, e também aproximando Mário Silva, o enfermeiro, que era ali aquele mais problemático dessa relação entre os quatro, porque a relação com Júlio e Amaro já estava ali em harmonização, né, já que pai e filho eles se entendiam já
com muito mais harmonia. Zulmira da mesma forma que devotava todo aquele grande amor de mãe pelo filho. Mas o Mário, ainda nesse caso, continuava sendo aquele grande inimigo. Então havia necessidade, ela seria a peça fundamental para a união desses três espíritos, para que eles pudessem se reharmonizar. Então por isso, né, sabia agora que a permanência dela no mundo e na carne se revestia de excepcional importância para o seu grupo familiar. E atenta a isso, continuava intercedendo. A rápida informação da mensageira impressionava e comovia pelo tom de amorosa aflição em que era vazada. Não nos delongamos na resposta. Era mais de meia-noite na cidade, quando atravessamos a porta acolhedora da casa do ferroviário, que desde muito constituía para nós valioso ponto de ação. A dona da casa, de pensamento fixo nas derradeiras cenas da morte do pequenino, jazia no leito em prostração deplorável. Emagrecera de modo alarmante. Fundas olheiras roxas contrastavam com a acentuada palidez do rosto desfigurado. Recaíra na introversão em que a conhecêramos. No caso aqui, essa introversão foi naquele processo inicial, né, quando ela, de certa forma, negligenciou os cuidados com Júlio, né, que acabou desencarnando pelo afogamento, que em seguida foi ali acometida por um processo de obsessão, sendo a própria Odília a algoz ali naquele processo. Então, quando eles tiveram contato a primeira vez, atendendo àquelas preces de Evelina, ela se encontrava absolutamente prostrada. Então foi assim que nós encontramos naquele início. E depois vimos, né, todo o trabalho ali de reerguimento, né, do ânimo refeito, do acolhimento da família, ela se tornando agora aquela mãe carinhosa, a expectativa de receber o filho, e agora volta àquele estado inicial em que eles a conheceram no início. Né? Bom dia, André. Então, recaíra na introversão em que a conhecêramos. Rememorava o afogamento do pequeno enteado e, longe de saber que o retivera nos braços como filho abençoado de sua ternura, sentia-se na condição de ré infortunada no banco da justiça. Ou seja, né, ela atribuía essa desencarnação do filho como sendo um castigo divino, cobrando, né, aquela negligência do passado. Então, como foi colocado aqui por André Luiz na sua descrição, ela mal percebia, né, mal sabia que ela tivera nos braços exatamente aquele mesmo espírito que no passado acabou sofrendo por causa dela, né? Ou acabou sofrendo aquele evento, né, por causa dela. Bom dia, Didman. De certo, pensava agoniada, sofria a punição divina. Aquela morte do pequeno, quando tudo fazia crer que ele cresceria para a aventura do lar, correspondendo-lhe à expectativa, era dolorosa pena imposta ao seu maternal coração. Ah, devia ter sido pronunciada perante os juízes da sabedoria celeste. No mundo ninguém lhe conhecia o remorso de guardiã invigilante e cruel, mas fora, sem dúvida, identificada pelos tribunais de 1000 olhos do direito incorruptível. Não amparara convenientemente o filhinho de Odila, relegando-o a intencional abandono. Agora perdia inexplicavelmente o rebento que lhe definia a esperança no grande futuro. Valeria erguer-se e disputar aquilo que para ela representava a dor de viver? Reconhecia-se esmagada. O contexto de culpa retomara-lhe o cérebro e enfermara-lhe o coração. Bom, aqui nesse caso a gente já tratou, né, que duas grandes âncoras que prendem o indivíduo ao passado são as âncoras do medo e da culpa. E aquele que as carrega acaba tendo grande dificuldade de se libertar. E não é à toa, então, que os espíritos trazem para nós esclarecimentos sobre a realidade do mundo espiritual, sobre a lei de causa e efeito, alimentando em nós a esperança, que é exatamente ali para poder fazer com que esse medo seja dissipado, como eles também insistem em falar sobre o perdão e o auto-perdão, que é uma forma do espírito se redimir
perante ali a própria consciência e perante também, né, a justiça divina, iniciando por esse auto-perdão e depois começando essa jornada, né, de reconstrução da sua própria consciência e também dos débitos que ele acabou causando, né? Então, vimos aqui que ela se sentia realmente esmagada, e é exatamente essa a impressão. Por isso que nós temos muitos espíritos que reencarnam na atualidade, trazendo grandes complexos, né, grandes conflitos existenciais, que inclusive Joana de Ângeles já abordou vários dos temas relacionados a isso no seu livro com esse título. E aí então ela vai mostrando para nós que várias das aflições e angústias psíquicas e emocionais que nós vamos vivendo são resultados, né, acabam sendo resultado do passado que não foi bem resolvido dentro do espírito. Então começa ali a lei de causa e efeito, começa ali também o tribunal da consciência, e todas as dificuldades que nós encontramos aqui no nosso caminho, dificuldades essas que nós mesmos criamos. Eis aí o grande drama que nós vivemos. Continuando para nós aqui. Reparamos que diversos medicamentos se alinhavam à cabeceira, mas nosso instrutor examinou-os, auscultou a doente e informou: o remédio de Zulmira é daqueles que a farmácia não possui, virá dela mesma. Precisamos refazer-lhe a esperança e o gosto de viver. Descontrolou-se-lhe de novo a mente, desinteressou-se da luta e a abstenção de alimentos acarreta-lhe a inanição progressiva. Aí é natural, né, aquele estado depressivo profundo que ela vive, né, tomado por essa culpa, e aí então a pessoa perde a vontade de viver, perde a vontade de se alimentar, de todos os cuidados de que ela precisa, né? E o reencontro com o filhinho, perguntou Hilário, não seria o melhor processo de restaurar-lhe o bom ânimo? É o que esperamos, concordou o ministro. Todavia, Júlio, na fase que atravessa, requisita pelo menos uma semana de absoluto repouso e até lá é indispensável entreter-lhe as energias. Em seguida, Clarencio entrou em ação, aplicando-lhe recursos magnéticos com o nosso humilde concurso. A tensão nervosa de Zulmira, porém, atingira o apogeu e apenas conseguimos sossegá-la de alguma sorte sem conduzi-la ao sono reparador que seria de desejar. Odila, fortalecida, tomava aos seus cuidados quando fomos defrontados por imprevisto fenômeno. Mário Silva, desligado do corpo denso com a rapidez de um relâmpago, penetrou o quarto de olhos esgazeados à maneira de louco, contemplou a doente por alguns instantes e afastou-se. Volvemos nossa indagadora atenção para o ministro, que esclareceu sem detença. É sabido que o criminoso habitualmente volta ao local do crime. O remorso é uma força que nos algema à retaguarda, né? Então ali o remorso, a culpa, né, é uma daquelas forças que são implacáveis, né? Então somente através de um trabalho de transformação interior é capaz de modificar o indivíduo, né? Porque do contrário, modificar suas ideias, sua postura, né? Porque do contrário, ele vai sendo cada vez mais consumido por isso. E aí nós encontramos, né, inclusive nos estudos que nós fizemos de obras anteriores de André Luiz, quando nós o vimos, né, junto com as equipes visitando aqueles locais sombrios nas regiões umbralinas, espíritos dementados, espíritos que fugiam, se escondiam e tudo mais, a grande maioria era tomada por esse grande remorso, e que fazia com que muitos deles passassem anos, décadas, até mesmo séculos, presos nesse círculo. Chegamos até a comentar sobre isso quando nós estudamos lá no EAD, né, no estudo aprofundado da doutrina espírita, quando nós falávamos sobre Paulo de Tarso, que é difícil para nós avaliar, por exemplo, né, as dificuldades que um espírito sente no plano espiritual após se deparar com esses erros graves que ele vai vivenciando. E dentre esses erros a gente citava, por exemplo, aqueles soldados, né, que perseguiam Jesus, aqueles soldados, né, aqueles governantes que determinaram a morte de Jesus, depois então se deparando com a realidade e vendo o que fizeram. Quanto tempo esses espíritos sofreram no plano espiritual. Eu tenho uma prima que ela era médium de incorporação, não é aquela que vocês já
conhecem com o comento dela, né? E ela comentava que num dos trabalhos de atendimento a espíritos sofredores, ela já era um médium formado, uma médium formada, então ela comentava que um espírito que se manifestou se identificava como sendo um dos soldados romanos daquela época. E que até agora, 2000 anos depois, ele ainda se apresentava como um soldado romano, trazendo todo o sofrimento daquele momento, né? O sofrimento da culpa, o sofrimento do remorso. Então por isso nós lembramos, né, como é colocado para nós aqui, essa força do remorso, ela é muito poderosa. E para muitos espíritos, somente uma reencarnação compulsória, numa determinada situação, vai fazer com que ele primeiro fique anestesiado, né, para tirar um pouco daquela culpa, para somente depois ele começar um trabalho de reconstrução. E dependendo do grau de culpa que o espírito tem, lá se vão 3, 4 encarnações apenas para resolver essa questão. E aí então nós vimos, né, estudando sobre a história de Júlio, que tinha ali cometido suicídio. Então na verdade a culpa que ele sentia era na verdade uma culpa para ele mesmo, não era uma culpa relacionada a grandes dramas, né, que envolvem outras pessoas com quem ele fica vinculado, né? Então nós podemos imaginar soldados nazistas, governantes, ditadores que proporcionaram grande sofrimento, né, o que acontece na mente desses espíritos. E no caso de Júlio, então, depois dessas 2 encarnações seguidas para que ele pudesse se regenerar, ele já então, como foi colocado pelo irmão Clarencio, ele então já se apresentava pronto para seguir uma reencarnação agora equilibrada, uma reencarnação realmente progressiva. E não simplesmente estacionária até resolver aquelas questões do passado. Então aqui nesse caso que nós estamos vendo, é o espírito que continua ainda trazendo esses dramas, né? Dudu colocou, imagine você ser cúmplice da morte do Cristo, né? Pois é. Muitas vezes aqueles soldados, na ignorância deles, eles cumpriam ordens. Assim como nós estudamos, né, sobre Hannah Arendt, que era aquela escritora judaica, né, que escreveu sobre a questão qual era o título do tema mesmo? Falava sobre culpa, responsabilidades, né, que nós estudamos. E aí então ela comentava que naquela época, nos campos de concentração, muitos soldados, muitos oficiais, inclusive um deles que era estudado, né, que foi inclusive julgado pelo o tribunal lá de Nuremberg, ele então era chefe de um campo de concentração. E aí ela estudava o caso dele, porque ele se julgava inocente. Porque ele simplesmente cumpria ordens. Ele falava assim, então ela relatava sobre ele, que ele acordava de manhã, colocava ali o seu uniforme impecável, ia para o local de trabalho dele, assinava os documentos, fazia ali as determinações, acabava o expediente, ele voltava para casa e ia cuidar da família. Só que o ambiente de trabalho dele era um campo de concentração e as determinações dele eram exatamente para exterminar aquelas pessoas. Então ele fazia aquilo de um modo tão automático que ele simplesmente não se sentia culpado, ele simplesmente cumpria ordens. Assim como outros tantos e tantos militares da época do nazismo que também cumpriam ordens, como outros e tantos indivíduos que cumprem ordens aí pelo mundo afora, sem sequer terem a capacidade de fazer uma análise sobre o resultado de suas ações. Então, no caso da época do Cristo, a gente imagina também aqueles soldados. Mas no momento em que eles despertam a consciência, olham para trás e perceberam que fizeram aquilo, imagina o drama que eles vivenciaram, né? Didima colocou, né, vamos lavar nossas almas dessas pedras, né, mágoa, remorso, medo, angústia, né, sem dúvida. Né, e de alguma forma fomos, né, mas foi lá, de longe somos outros, né? Fomos lá, né? Hoje somos outros. Aliás, a cada minuto somos outros. Carregar passado causa o presente muito pesado, né? Então, por essa dificuldade que a gente tem, né, Didima, de libertar do passado, porque não basta apenas o indivíduo esquecer, né? Porque, inclusive, como nós já estudamos, comentei com vocês até isso, né, no nosso último encontro, muitas vezes a expiação de um espírito no plano espiritual é fazer com que ele se depare com aquelas que foram suas vítimas. Inclusive lá no livro Céu e Inferno, nos Criminosos Arrependidos, nós tivemos um caso de um espírito que cometeu um latrocínio, o roubo seguido de morte, né? O assalto ali seguido de morte, e aí então o drama que ele tinha no plano espiritual era ver ali
a imagem daquelas que foram suas vítimas, mesmo que essas vítimas já tivessem perdoado esse espírito. Mas a imagem das vítimas, o cenário que ele criou, ficava vivo na sua memória como uma imposição daquelas forças invisíveis que Kardec comentou, né, lá no espírito Clare, dos espíritos endurecidos. Então, para esse espírito, é ele ficar ali, né, vivenciando aquilo, né, como acontece no plano espiritual. Muitos espíritos saem percorrendo aí pelas regiões umbralinas, né, revendo as situações que criaram, vendo ali suas vítimas, sentindo aquela perseguição, como se uma força ficasse ali o tempo todo dizendo para ele: você fez, você fez, você fez. Até que ele se esgote completamente e aí então ele implore para o perdão. Aí ele começa aquele trabalho de regeneração, como aconteceu com o próprio André Luiz, durante aquele período em que ele ficou nas regiões umbralinas logo depois da sua desencarnação. Somente quando ele esgotou completamente aquelas energias, ele foi capaz de ser socorrido. Então o plano espiritual traz para nós ali algumas situações que são bastante curiosas, né, no modo como as coisas aconteceram, né? Aqui o Dudu colocou, né, mas deixa eu ver aqui, mas Didman, né, nós não carregamos esse remorso, né, alguns até carregam, né, carregaram ou carregam, mas aquele soldado que maltratou e aquele homem chamado Cristo, né, não gostaria de estar no lugar deles. Mas muitas vezes, Dudu, o detalhe é que você pode não ser o soldado, mas você era simplesmente alguém que negou. Né? Quantos de nós ali poderíamos estar naquela região e víamos Jesus como sendo um louco, como sendo um fanático, e simplesmente rejeitamos, como foi o próprio Emmanuel. Quando ele contou para nós lá há 2000 anos, ele conta ali o drama que ele vivenciou, sendo ali uma pessoa que tinha uma certa oportunidade de ajudar Jesus na sua época, mas ele negou. Pedro também negou, como nós vimos, né, na história. O Flávio colocou lá em cima, né, tem uma mensagem do livro O Exilado, de Hermínio Miranda, onde é relatado que o espírito, na regressão de memória, foi de encontro à sua situação de ser um dos que estavam na turba, gritando para libertarem Barrabás. Está vendo? A gente não precisa nem ir muito longe, né? O soldado é aquele que age diretamente, e há aqueles que ficam de lado, né? Aqui também, né, foi uma regressão terapêutica, onde ele disse então que agora amava o Cristo, né? É sempre o recomeço. Sim, né? Alguns carregam ainda como homens comuns, né? E muitas vezes não sabe a origem. E para muitos também, né, essa revelação seria bastante perturbadora. Então ele vai vivendo, né, esse sofrimento todo sem saber a causa, e ele vai ter que fazer aquele trabalho. Quando ele estiver pronto, então, aí essa imagem é trazida para ele de volta, né? A Didma colocou, né, na verdade, de alguma forma, Hamed nos diz, né, que os outros nos perdoam, mas que mais que nós mesmos nos perdoamos, né? Porque o auto-perdão, nesse caso, é muito mais difícil do que o próprio perdão. Né? Bom dia, embaixador. Continuando, vamos lá. Aqui, né, o Flávio colocou, né, Emmanuel esteve com Jesus, Paulo encontrou Jesus, refletamos na reação de cada um deles, né? Exatamente ali, o efeito que cada um sofreu. Então continua aqui para nós, né? Então, de novo, o remorso, que só o Flávio colocou para concluir, né? Mas Emmanuel hoje é o divulgador do Evangelho, né? Então sempre há tempo, né, de recomeçar, né? Até o próprio livro 50 anos depois teve ali, né? Eu não cheguei a ler esse livro, mas ele conta ali aquela passagem difícil de Emmanuel, né? Aquele recomeço difícil dele, né? Então foi há 2000 anos, depois 50 anos depois, e depois o Ave Cristo ali para concluir essa trilogia. Então, o remorso é uma força que nos algema à retaguarda. E por que nos inclinássemos à procura do visitante inesperado, o instrutor aquietou-nos recomendando: aguardemos, Mário voltará. Com efeito, Silva, depois de alguns minutos, regressou ao aposento. Com a mesma expressão de dementado, fixou a pobre enferma e dessa vez rojou-se de joelho, exclamando: perdão, perdão. Sou um assassino, um assassino. Levantamo-nos instintivamente com o propósito de socorrê-lo, mas tocado de longe pela nossa influência magnética, qual se for alcançado por um raio, o enfermeiro projetou-se para fora. Infortunado amigo, falou o ministro contristado, sofre muito. Ajudemo-lo a soerguer-se. Num átimo ganhamos o domicílio de Mário, encontrando-o em pesadelo aflitivo.
contido no leito à custa de poderosos anestésicos. Com surpresa para nós, uma freira desencarnada rezava junto dele. Interrompeu as preces a fim de saudar-nos, acolhendo-nos com simpatia. Estava certa, disse delicada e confiante, que o nosso Senhor nos enviaria o socorro justo. Desde algumas horas ocupo aqui o serviço de vigilância. A posição do nosso amigo, e indicou Mário estendido na cama, é francamente anormal e temo a intromissão de espíritos diabólicos. Clarencio assumiu o aspecto de simples visitante, vulgarizando-se ao olhar da religiosa, que se sentia evidentemente encorajada com a nossa presença. É enfermeira? Perguntou o nosso instrutor cortês. Não sou propriamente do serviço de saúde, replicou a interpelada, mas colaboro no hospital onde Silva trabalha. Vocês se lembram que no começo do livro, quando nós estudamos sobre a história, né, de Mário, que era um enfermeiro e tudo mais, lá naquele comecinho, André Luiz, então, ele acompanhou. Não foi Mário, foi um médico que nós estudamos, né? Deixa eu lembrar aqui. Deixa eu ver, foi nesse livro ou foi no outro? Agora já estou confundindo. Mas nós estudamos sobre o médico que foi fazer um atendimento, eu acho que foi lá no livro Libertação que nós vimos, né? Quando foi feita ali a visita àquela nossa paciente que estava obsediada. Aí então André Luiz foi até aquele médico para acompanhá-lo até em casa e tudo mais, e viu que havia ali espíritos juntos dele, né, estavam juntos para acompanhá-lo, e mostrava, né, que a extensão do trabalho no plano espiritual, dependendo da atividade que cada indivíduo desenvolve, é um acompanhamento direto e um acompanhamento contínuo para dar esse suporte. Então é um trabalho assim que, no caso de um médico, no caso, por exemplo, de pessoas que lidam com pessoas, vamos dizer assim, né? Sejam atividades profissionais, sejam atividades quaisquer que sejam, há aquele suporte do plano espiritual, e aquele médico era acompanhado. No caso aqui, nós vemos então um enfermeiro que também recebia assistência do plano espiritual, e por merecimento, porque embora ele tivesse cometido, né, ou tido essa intenção de provocar esse crime, ele tinha merecimento pelo profissional que ele era. Porque o único drama da sua vida não era um drama envolvendo as suas competências profissionais, era um drama pessoal. Então havia aquele equilíbrio, né, entre aquilo que ele fez de errado e aquilo que ele tinha de merecimento. E essa assistência que ele recebia estava de acordo com esse merecimento, com as sementes que ele tinha plantado. Então aqui a gente vê, né, o acompanhamento do plano espiritual em todas as situações que nós vivemos. E continua. Fitou o moço semi-adormecido e aduziu piedosa. É um cooperador devotado às crianças doentes e cuja assiduidade e carinho muito passamos a dever. E numa linguagem genuinamente católica romana arrematou. Muitas almas benditas têm descido do céu para testemunhar-lhe agradecimento. Isso tem acontecido tantas vezes que com alguns médicos e assistentes fez-se credor das melhores atenções de nossa Irmandade. Olha só que bacana então, né? Como a gente vê que muitas vezes a tendência, as fraquezas, as dificuldades, os vícios de um indivíduo não tira dele o mérito que ele faz em obras que são nobres, que são positivas na sua vida pessoal. Então, lembrando sempre, não é uma questão da profissão que você tem, é uma questão das ações que você tem junto ao seu próximo, do amor que você devota. Eu vou ler novamente para a gente poder entender o significado dessa passagem. Muitas almas benditas têm descido do céu para testemunhar-lhe agradecimento. Isso tem acontecido tantas vezes que com alguns médicos e assistentes fez-se credor das melhores atenções de nossa Irmandade. Né? Então vemos assim que exato, né, Flávio? É aquela balança que vai pendendo, só que para nós vemos assim que os nossos erros parecem que são muito mais intensos, muito mais marcantes, que nós até nos esquecemos que nós também temos os nossos méritos. Né? Então isso vale a pena destacar.
Então, mesmo que ele não tivesse consciência disso e se sentisse, nesse caso, a pior pessoa do mundo por aquilo que ele vivenciou, nada disso tira o mérito dos trabalhos que ele fez dentro da sua profissão. Usando o tato que lhe era característico, nosso orientador indagou: como soube a irmã que o nosso amigo se achava assim tão conturbado? Não recebemos qualquer notificação direta. Contudo, ele não compareceu hoje às tarefas habituais, e isso foi o suficiente para indicar-nos que algo de grave estava acontecendo. Nossa superiora designou-me para verificar o que havia. Desde então estou presa de vez que não supunha a existência de tantos espíritos das trevas na vizinhança. Aqui no caso, estou presa acompanhando ele, A palavra da freira saturava-se de tanta bondade espontânea e evidenciava uma fé pura tão encantadoramente ingênua que a curiosidade me espiaçou o íntimo. A tentação de pesquisar o fascinante problema daquele caridoso esforço assistencial me constrangia a interferir no assunto, mas um olhar de Clarencio bastou para que Hilário e eu nos mantivéssemos em respeitoso silêncio. É coisa de André Luiz, Ele não consegue se conter diante da curiosidade, diante dos fenômenos que vão acontecendo, das situações que vão acontecendo, ele quer rapidamente explorar. Só que nesse caso, Clarencio, então, muito atento às irradiações mentais deles, já sabia exatamente que aquela curiosidade poderia, nesse caso, quebrar um momento bastante nobre daquela conversação, tirando ali de todo aquele sentimento de carinho, todo aquele sentimento de atenção, para trazer uma ideia fria para a satisfação da curiosidade. E aí continua para nós. É comovente pensar na sublimidade de sua missão, depois de ausentar-se do corpo terrestre, falou o ministro bondoso, talvez provocando alguma elucidação direta, capaz de satisfazer-nos. Sim, trabalhamos sob a direção de Madre Paula, informou a interlocutora sincera, que nos explica ser a enfermagem nas casas públicas de tratamento uma forma de purgatório benigno, até que possamos merecer novas bênçãos de Deus. Mas, irmã, vê-se de pronto que seu coração está comungando a paz do Senhor. Ela baixou humildemente os olhos e ponderou: não penso assim. Sou uma pobre religiosa em trabalho para resgatar os próprios pecados. No leito, Mário gemia inquieto. O ministro pareceu despreocupar-se da palestra de ordem pessoal e passou a afagar a fronte do enfermo, dando-nos a ideia de que só ele deveria atrair-nos o interesse. A freira cercou-se respeitosamente de nosso instrutor e disse calma: irmão, Madre Paula costuma dizer-nos que os ouvidos de Deus vivem no coração das grandes almas. Estou certa de que escutastes minhas rogativas. Tenho-vos por missionários da corte celeste. Acredito que, desse modo, me compete a obrigação de confiar-vos nosso doente. Clarencio agradeceu o carinho que transparecia daquelas palavras e expôs que a nossa passagem por ali era rápida, o bastante para ministrar o socorro preciso. A interlocutora encareceu a necessidade de comunicar-se com o hospital, quanto ao cooperador em agitada prostração, e, prometendo voltar em breves minutos, ausentou-se à pressa. A sós conosco, o orientador, embora de atenção ligada ao enfermeiro, explicou atenciosamente: nossa irmã pertence à organização espiritual de servidores católicos, dedicados à caridade evangélica. Temos diversas instituições dessa natureza, em cujos quadros de serviço inúmeras entidades se preparam gradualmente para o conhecimento superior. Sob a direção de autoridades ainda ligadas à Igreja Católica? Perguntou Hilário, admirado. Como não? Todas as escolas religiosas dispõem de grandes valores na vida espiritual. Como acontece à personalidade humana, as crenças possuem uma região clara e luminosa, e uma outra ainda obscura. Em nossa alma, a zona lúcida vive alimentada pelos nossos melhores sentimentos, enquanto que no mundo sombrio de nossas experiências inferiores,
habitam as inclinações e os impulsos que ainda nos encadeiam à animalidade. Nas religiões, o campo da sublimação está povoado pelos espíritos generosos e liberais, conscientes de nossa suprema destinação para o bem, ao passo que nas linhas escuras da ignorância ainda enxameiam as almas pesadas de ódio e egoísmo. E sorrindo, o ministro acentuou: achamo-nos em evolução e cada um de nós respira no degrau em que se colocou. Ela, porém, terá penetrado a verdade com que fomos surpreendidos depois da morte? Perguntei intrigado. Cada inteligência, respondeu o orientador enigmático, só recebe da verdade a porção que pode reter. Silva no leito dava inequívocos sinais de enorme angústia. Antes da gente continuar, discoteca, bom dia. Antes da gente continuar aqui, nós temos então, sobre essas legiões de religiosos no plano espiritual, nós lembramos, né, que é talvez uma das marcas mais patentes, né, de Dr. Bezerra de Menezes nas suas exposições, nas suas palestras. Ele costuma se referir a aqueles que trabalham na seara espírita de espíritos espíritas. E isso dá a entender, então, que além de espíritos espíritas, nós temos espíritos das mais variadas crenças no plano espiritual. E isso já foi demonstrado em alguns relatos sobre grandes atividades de assistência em que essas legiões estão ativas, continuando com suas crenças, embora, como nós estudamos inclusive ontem, lá no Livro dos Espíritos, falando sobre a influência do espiritismo no progresso, nós falávamos sobre que a doutrina espírita não seria a religião do futuro, mas o futuro das religiões, no sentido de que todas essas verdades do plano espiritual seriam interpretadas de um modo mais correto, e, portanto, todas essas escolas espiritualistas estariam mais afinizadas com essas verdades. E aí, então, tendo uma compreensão melhor, eliminando os dogmas, eliminando as fantasias ainda que alimentamos, modificando, né, as nossas práticas, saindo daquele ritualismo superficial e começando a vivenciar de fato a religiosidade. Então, no plano espiritual, esses religiosos continuam com suas crenças, continuam com seus hábitos, mas agora de um modo muito mais puro e muito mais verdadeiro. Claro, para os espíritos esclarecidos. Num dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, falando sobre as questões das obsessões e da loucura, ele comentava que quando ele então caminhava pelas ruas de uma cidade, ele passava em frente a uma igreja. E ele via que tinha muitos desencarnados participando daquele ritual. Como nós vimos, inclusive, também, lá no livro Libertação, né, quando nós tivemos ali, me esqueci o nome da nossa personagem, me esqueci o nome dela agora. Mas quando ela foi levada então à igreja, André Luiz comentou sobre isso também, a quantidade de desencarnados que se encontravam em frente àquela instituição. Alguns participando efetivamente daquelas práticas e outros provocando muito mais ali tumulto do que colaborando. E nós tivemos também, através do Divaldo Franco, do livro Transição Planetária, quando falava sobre 2004, aquele grande tsunami que aconteceu na ilha de Sumatra, que mais de 200 mil pessoas desencarnaram, né, que nós já conversamos sobre isso. Ele falava então que, tendo aquele evento sido previsto no plano espiritual, várias e várias legiões de trabalhadores do mundo todo foram deslocados, né, legiões de desencarnados do mundo todo foram deslocadas para dar assistência a todos aqueles espíritos que desencarnariam. E ali nós encontrávamos católicos, encontrávamos hindus, encontrávamos espíritos de outras filosofias, independente disso. E eles eram principalmente identificados pela forma como eles se vestiam, né, e pela forma que eles interpretavam também aquele evento. Então nós temos desde aqueles espíritos mais esclarecidos, vivendo essa religiosidade verdadeira, embora imantada ainda, né, com as características da religião que eles professavam, como nós tínhamos aqueles espíritos que continuavam vivendo a religião exatamente da forma como viviam aqui, com práticas superficiais, sem se darem conta, né, da realidade do mundo espiritual, embora estivessem conscientes de estarem desencarnados. Então aqui nós temos esses trabalhadores, né? Então,
assistência, por exemplo, né, me recordo de um livro que eu li, que falava sobre moradores de rua, e que um espírito, né, espírita, observava aquela movimentação e a quantidade de religiosos que andavam à noite para acolher, né, para oferecer pelo menos o alimento da alma àquelas pessoas de rua, era algo impressionante. Levando e conduzindo, e da mesma forma que nós vemos as estruturas que envolvem um centro espírita, porque nós vemos as paredes, nós vemos os concretos, né, vemos ali a estrutura de alvenaria da instituição, mas nós também sabemos da grande estrutura fluídica que existe em volta. Então, o que nós vemos de um pequeno centro espírita, em torno dele muitas vezes existe um palácio, tamanha a importância que ele tem para o mundo espiritual. E a mesma coisa acontece também junto a templos religiosos de outras filosofias. Nós vemos aquela igreja com toda a sua estrutura, com a sua característica, mas em torno dela uma estrutura espiritual absolutamente impressionante. E a grande movimentação de trabalhadores daquela filosofia ou daquelas filosofias. Então tudo isso é muito marcante para nós, tudo isso é muito importante para entendermos que cada espírito segue aquilo que se encontra marcado em seu coração. Só que a tendência é uma depuração cada vez maior, até que nós cheguemos, como coloca aquele livro de Emmanuel, falando sobre a religião dos espíritos. Que a religião dos espíritos, na verdade, é viver aquela comunhão plena com Deus através do amor puro, o amor depurado, o amor universal. Mas enquanto nós não chegamos nessa condição, a gente vai encontrando os nossos caminhos. Trouxe até para vocês aquele exemplo, que nós imaginemos que esse amor universal, ele se encontra no alto de uma montanha. E nós então todos nos encontramos ali em volta daquela base, cada um escolhendo o seu próprio caminho para chegar até o topo. O objetivo final será que todos alcancem esse topo, mas cada um vai do seu jeito, cada um vai do seu tempo. E quanto mais alto a gente vai se elevando, mais depurada vai sendo ali a nossa compreensão a respeito desse amor universal. Então, tanto aqui no mundo físico como no mundo espiritual, cada um vivencia a sua forma de entender o mundo. E, inclusive, como foi colocado para nós aqui na nossa, por irmão Clarencio, ele diz assim, deixa eu ver aqui, só um instantinho. Deixa eu ver aqui. Está aqui, ó. Então, o ministro coloca: achamo-nos em evolução e cada um de nós respira no degrau em que se colocou. E aí então André Luiz perguntou: ela, porém, terá penetrado a verdade com que fomos surpreendidos depois da morte? Cada inteligência só recebe da verdade a porção que pode reter. Então, enquanto no plano espiritual, por mais generosas que sejam as pessoas, elas ainda continuam alimentando suas verdades, suas realidades. Nesse caso, no caso dessa irmã aqui, ela continuava, como nós vimos aqui, falando sobre espíritos diabólicos, ela falava sobre o pecado, ela falava sobre a hierarquia a que ela era submetida, no caso, com aquela madre superiora, mas embora fosse um espírito com um coração assim extremamente generoso. Mas a verdade para ela continuava sendo aquilo ali. Ela tinha consciência de ser desencarnada, como nós vimos, sabia da assistência que prestava, mas ainda tinha muito a evoluir. E continuando para nós aqui, né, o Dudu colocou também, né, pelo que você contou, e num dia, né, numa igreja de Niterói, Porciúncula, né, com a catedral cheia, eu vi espíritos sentados ouvindo, né, e alguns correndo em volta do púlpito onde o padre fazia a sua missa. Né. No entanto, na casa espírita nunca vi isso, pelo contrário, eles sentados ouvindo com calma as palestras. Né. Aí você me pergunta, como você sabia que eram espíritos? Né? Eu não sei te dizer. Muitas vezes é a sintonia que acaba promovendo isso. Né. E o detalhe é que a gente tem sempre, né, que, como André Luiz colocou lá no Libertação, no momento em que ele conduziu ali aquela nossa... Qual é o nome dela mesmo, pessoal? Vocês lembram o nome dela? Angelina o nome dela? Não, não era Angelina. Qual era o nome dela? Me esqueci. Depois vocês pesquisem para mim, por favor. Então aquela nossa paciente foi conduzida por André Luiz e percebia que essa superficialidade com que a fé acaba sendo alimentada,
Então muitas pessoas estavam ali cumprindo um protocolo, muitas pessoas estavam ali de corpo presente, mas com o pensamento voltado para outras tantas situações. E isso não acontece apenas numa igreja. Nós temos muitos centros espíritas em que existe aquela ordem, mas existem aquela ordem porque os espíritos estão ali assistindo. Estão dando assistência, porque do contrário, se dependesse dos frequentadores, né, ali teria simplesmente as pessoas presentes cumprindo ali, né? Eu fui ao centro naquele dia porque eu tinha que ir, fui ouvir a palestra, mas não assimilou absolutamente nada, não participou mentalmente daquele evento. E isso é natural ainda para nós que temos essa dificuldade, né? de fortalecermos as nossas convicções sobre essa realidade. Então, saindo da crença para entrar na convicção, existe uma distância muito longa. Porque acreditar é fácil, eu quero acreditar que existe o paraíso e que eu vou para lá. Mas para eu ter a convicção de que eu vou, aí eu começo a examinar minha consciência e vejo que não é bem assim. Então existe uma diferença muito grande entre um estado e outro, e nós encontramos isso tanto no mundo físico, como também no plano espiritual. E continuando, vamos lá. Silva no leito, então, dava inequívocos sinais de enorme angústia. Então a gente lembra, né, que ele dormia, mas vivia aquele pesadelo contínuo, né? Margarida, exatamente, Flávio. Então Margarida é a nossa personagem lá, que era aquela obsediada que nós estudamos, né? Obrigado. Silva no leito dava inequívocos sinais de enorme angústia. Não ignorava que o meu dever de assisti-lo era trabalho inadiável. Todavia, o encanto espiritual da religiosa, singularmente arraigada aos hábitos terrestres, me excitava de tal maneira a curiosidade que não pude conter a indagação espontânea. Mas essa freira sabe que deixou o mundo? Sabe que desencarnou e prossegue a si mesmo como se via antes? Sim, confirmou o instrutor imperturbável. Ela estará informada de que a vida se estende a outras esferas, a outros domínios e a outros mundos? Perceberá que o céu ou o inferno começam de nós mesmos? O instrutor meneou a cabeça, dando mostras de negativa, e acrescentou: isso não. Ela não oferece a impressão de quem se libertou do círculo das próprias ideias para caminhar ao encontro das surpresas de que o universo transborda. Mentalmente revela-se adstrita às concepções que elegeu na Terra, como sendo as mais convenientes à própria felicidade. E ninguém a incomoda aqui por viver assim, distante do conhecimento real do caminho? O orientador assumiu feição mais carinhosamente paternal para comigo e ajuntou: antes de tudo, deve nossa irmã merecer-nos a maior veneração pelo bem que pratica, e, quanto ao modo de interpretar a vida, não podemos esquecer que Deus é nosso Pai, com a mesma tolerância dentro da qual Ele tem esperado por nossa mais elevada compreensão, aguardará um melhor entendimento de nossa amiga. Cada espírito tem uma senda diversa a percorrer, assim como cada mundo tem a rota que lhe é peculiar. E fixando-me com particular atenção, observou: a maior lição aqui, André, é a da semeadura que produz, inevitável. Mário Silva, na posição de enfermeiro, não obstante a ruinosa impulsividade em que se caracteriza, tem sido prestimoso e humano, tornando-se credor do carinho alheio. Segundo vemos, não é um homem devotado às lides religiosas. É irritável e agressivo. De ontem para hoje, chega a sentir-se criminoso. Entretanto, é correto cumpridor dos deveres que abraçou na vida e sabe ser paciente e caridoso no desempenho das próprias obrigações. Com isso, granjeou a simpatia de muitos e encontramo-lo fraternalmente guardado por uma freira reconhecida. O ensinamento era efetivamente comovedor. Dispunha-me a prosseguir no comentário. Contudo, Silva começou a gemer e o ministro, inclinando-se para ele, demorou-se longo tempo a auscultá-lo. Em seguida, Clarencio reergueu-se e falou: pobre amigo, permanece impressionado com a morte de Júlio,
conservando aflitivo complexo de culpa. Tem o pensamento ligado ao pequenino morto, à maneira de imagem fixada na chapa fotográfica. Passou o dia acamado sob extrema perturbação. Observo que não foi à casa de Antonina conforme previa. Sentiu-se vencido e envergonhado. Entretanto, somente nossa irmã possui para ele o remédio indispensável. Depois de pausa ligeira, indagamos se não nos seria possível socorrê-lo de modo mais positivo através de passes, ao que Clarencio respondeu seguro de si. O auxílio dessa natureza ampara-lhe as forças, mas não resolve o problema. Silva deve ser atingido na mente, a fim de melhorar-se. Requisita ideias renovadoras, e no momento Antonina é a única pessoa capaz de reerguê-lo com mais segurança. Então, recapitulando, nós lembramos que Antonina foi ali, né, uma nova amiga por quem ele se encantou, e teve a oportunidade de conhecer um pouco mais, né, sobre valores do mundo espiritual. E esse grande constrangimento que ele acabou sentindo, ele sentiu anteriormente durante a realização daquele evangelho no lar, quando Antonina, com os 3 filhos, falava, né, sobre o perdão. Inicialmente a criança falava sobre o perdão infantil, o perdão na escola, na briga com os amigos, e depois então Antonina, inspirada, começou então a falar sobre o perdão real, aquele perdão verdadeiro nas questões complexas da alma. E aí então, quando o Mário começou a questionar a respeito do perdão, ela então jogou, né, um elogio que para ele foi como uma punhalada no coração. Quando ela disse: mas o senhor, com um trabalho nobre de enfermeiro, é uma pessoa que certamente não traz inimigos. De imediato ele começou a lembrar de todos os inimigos que ele tem envolvido nesse drama. Então aqui nós vimos, né, como muitas vezes um elogio, para aquele que traz uma consciência pesada, acaba sendo uma das maiores agressões. E aquela fala fica repercutindo na mente daquela pessoa durante muito tempo. Porque ela não se sente merecedora. E aí então é orgulho ferido, é constrangimento, é culpa, tudo ao mesmo tempo, aquela avalanche de pensamentos. Nesse caso aqui então, como o irmão Clarencio detectou, a nobreza e a simplicidade e a afeição que começava também a surgir entre Mário e Antonina, mostrou que ela seria a pessoa ideal para isso, não apenas pela presença, que por si só, para ele já seria reconfortante em partes, né? Porque diante dela e daquela uma pessoa simples e uma pessoa querida, e ele trazendo essa culpa toda, a presença dela seria para ele um grande castigo também. Por um lado faria bem, por outro ele se sentiria extremamente constrangido. E também depois das palavras que ela poderia oferecer, para que ele pudesse ver-se de um modo diferente, entender exatamente aqueles sentimentos que o afligiam, né? E diz aqui para nós então: depois de pausa ligeira, indagamos se não nos seria possível socorrê-lo. Né? Aqui foi colocado. Tá. Antonina, então, era a única pessoa, é a única pessoa capaz de reerguê-lo com mais segurança. Recordei instintivamente o drama que se desenrolara ao tempo da Guerra do Paraguai, parecendo-me ouvir de novo a narração do velho Leonardo Pires, né, que era o avô de Antonina, né? Assinalando-me o pensamento, o ministro ponderou: tudo na vida tem sua razão de ser. Noutra época, Silva, na personalidade de Esteves, aliou-se a Antonina, então na experiência de Lola e Barruri, lembra aquela dançarina, né? Para se afogarem no prazer pecaminoso com esquecimento das melhores obrigações da vida. Lembrando que Leonardo e Antonina eram amantes, né, eram casados na verdade, e ela então se engraçou com Esteves. E aí depois Leonardo reencarnou, teve filhos, Antonina depois se tornou neta dele, e agora começa de novo essa relação do passado se estreitando novamente. Então, se afogarem no prazer pecaminoso com o esquecimento das melhores obrigações da vida. Atualmente estão reunidos na recuperação justa. Os que se associam na leviandade, à frente da lei, acabam esposando enormes compromissos para o reajustamento necessário.
ninguém confunde os princípios que regem a existência. Ou seja, né, não adianta a gente querer enganar a lei de causa e efeito, porque ela é implacável e absolutamente justa. E nesse caso, então, os dois se reencontrando com aquele afeto inesperado que, na verdade, era aquele sentimento que se reacendia do passado, só que agora, pelo menos da parte de Antonina, de um modo mais nobre, né, de um modo mais depurado. Decidia-me a desfechar novas interrogações, mas Clarencio, pousando afetuosamente o indicador sobre os lábios, recomendou: cessa a curiosidade, André. Quando passamos a explanar sobre a lei, nossa conversação adquire o sabor de eternidade, e a imposição de serviço nos condiciona ao minuto que passa. Ou seja, né, quando nós começamos a perguntar demais, a nossa mente vai divagando, vai se estendendo cada vez mais, e as obrigações que devem ser atendidas naquele momento acabam ficando em segundo plano. Depois a Sandra conta para nós aí, Sandra. E continua para nós. Tá. E indicando o enfermeiro excitado, anunciou: na tarde de amanhã voltaremos para conduzi-lo à residência de nossa irmã. Por intermédio de Antonina, habilitar-se-á para o indispensável reerguimento. Por agora, não podemos fazer mais. Decorridos alguns instantes, a freira regressou à nossa presença, assistida por outra irmã, que nos cumprimentou com atenciosa reserva. Ambas haviam sido designadas para a tarefa de auxílio ao cooperador doente. A congregação encarregar-se-ia de todos os trabalhos de vigilância e enfermagem espiritual, enquanto Silva assim permanecesse. Depois de breve diálogo, saudamo-las com respeitosa cordialidade e nos retiramos com a promessa de voltar no dia seguinte. Então aqui nós vimos, né, toda a mobilização por parte dos espíritos para atender a esse amigo, e nós vimos também espíritos, né, com outros graus de compreensão, com outras filosofias, né, porque para nós espíritas a impressão é de que a gente vai chegar no mundo espiritual e encontrar ali um super centro espírita com todo mundo sendo espírita, né, separando aqueles que se encontram em perturbação naturalmente, né, e pelo contrário. No caso, por exemplo, aqui de Clarencio, nós o colocamos como sendo ali o mentor de André Luiz, como sendo um instrutor espiritual, mas qual exatamente a religião deles? A religião dele? Vocês já pensaram sobre isso? Porque aqui até agora ele não se declarou como espírita, tampouco André Luiz. Esse livro chegou através de Kardec, chegou através do Chico, desculpem, veio para cá, foi disseminado no nosso meio, mas qual a religião deles? Eis aí então a grande questão que a gente apresenta. Então nós vemos que a nobreza de um espírito não está relacionada com a crença que ele abraça. Está relacionada com a afinidade que ele tem com as leis divinas, né, com o próprio Deus e com o próprio Jesus também. Então nesse caso nós percebemos que essa filosofia maior é que toca a todos os espíritos que são elevados. E até mesmo para nós, né, quando nós falamos de Dr. Bezerra de Menezes, né, com quem nós temos muita afinidade, ele mesmo se manifesta em várias outras instituições. Um local onde ele coordena trabalhos de assistência é, por exemplo, a Legião da Boa Vontade, que tem um trabalho ecumênico, um trabalho mediúnico, em que ele se manifesta. E aí nós perguntamos, mas ele é ligado àquela filosofia ou é ligado ao espiritismo? E nós lembramos Manuel Filomeno de Miranda comentando também que ele mesmo já se manifestou como um preto velho numa casa de umbanda. Então nós ficamos disputando a posse dos espíritos, né, para poder fortalecer as nossas fileiras, né, colocando os títulos, né, porque esse espírito é espírita, porque o outro espírito é espírita, e até mesmo, né, brigando pelo próprio Jesus, né, Jesus é de qual religião? Porque Jesus, ele é evangélico? Não, Jesus é católico. Não, Jesus é espírita. E na verdade ele simplesmente se encontra em afinidade com Deus. Somos nós, né, criaturas orgulhosas, que ficamos disputando. Pois é, não só Jesus não tem patente, como muitos outros espíritos que nós reconhecemos também não têm.
Mas pelo fato de nós termos tanta afinidade, nós achamos que eles pensam como nós, sendo que eles estão muito acima daquilo que nós pensamos. A cartilha que nós estamos estudando é uma cartilha de alfabetização. E eles já estão ali vivendo pós-graduação, né, dos seus conhecimentos superiores. E nós aqui ainda presos. A Sandra colocou ali em cima para nós, né, o cara disse que acredita agora nisso por causa da nova lei da Previdência. Né? Pois é, só assim. Cada uma. Vamos lá, pessoal. 35 aqui para nós, dá para a gente adiantar um pouquinho aqui esse nosso tema. Reerguimento moral. Vamos aqui conhecer um pouquinho sobre o atendimento a esses espíritos. Continuando então. Consoante o programa traçado, regressamos no dia imediato, estagiando primeiramente no lar de Zulmira, cuja posição orgânica era mais aflitiva. A pobre senhora mostrava-se mais pálida, mais abatida. Olha aqui a gente vê qual é a repercussão que a desencarnação de Júlio provocou nesses dois espíritos, nesses dois indivíduos. Que na verdade acaba se estendendo para outros também, né? Então nós vimos assim que por causa da desencarnação de Júlio, e vendo ali simplesmente a morte como sendo uma perda, foi capaz de desestabilizar dessa forma Zulmira, principalmente muito mais por causa da culpa do que por causa da perda, e nesse caso também o próprio Mário Silva, também por causa da culpa, muito mais do que da perda. Então os dois espíritos sendo consumidos por essa força avassaladora que é a culpa, corroendo ali as suas consciências. A pobre senhora mostrava-se mais pálida, mais abatida. O médico cercara-a de drogas valiosas. Entretanto, a infortunada criatura mostrava-se em profunda exaustão. Aqui falando sobre o atendimento médico, né, que vê aquela condição dela como sendo um estado patológico. E, portanto, né, dentro do seu conhecimento, vai oferecer os medicamentos necessários. Mas no caso dela não é uma questão orgânica. É uma questão consciencial. E por isso, acima, nós vimos lá que o irmão Clarencio comentou que o caso dela não é de uma medicação para o corpo físico, mas é medicação da alma. E nesse caso, né, o auto-perdão principalmente. Amaro e Evelina desvelavam-se preocupados, todavia a torturada mãezinha deixava-se morrer. Diante da nossa apreensão manifesta, o ministro apenas afirmou: aguardemos. Numa equipe, quase sempre a melhora de um companheiro pode auxiliar a melhora do outro. A recuperação de Silva, ao que me parece, influenciará nossa amiga na defesa contra a morte. Não se delongou por muito tempo na intervenção magnética. Sem detença, procuramos o domicílio do enfermeiro, encontrando-o superexcitado quanto na véspera, mas abnegadamente assistido pelas freiras que persistiam, dedicadas na oração. As religiosas desencarnadas acolheram-nos com carinho, comunicando que o doente prosseguia em desespero. Clarencio, contudo, assegurou-lhes otimista que Mário passaria conosco e, após entreter-se, voltaria melhor. Em seguida, beirou-se do enfermeiro e, tocando-lhe a fronte com a destra, orou sem alarde. Qual se recebesse preciosa transfusão de forças fluídicas, Silva aquietou-se como por encanto. Revelou-se mais calmo, não obstante entristecido. A expressão facial que lhe denunciava a sublevação interior transformou-se-lhe no semblante em dolorosa serenidade. Nosso orientador desenvolveu alguns passes de auxílio e notificou: Silva experimenta enorme necessidade de ouvir a palavra de Antonina. Contudo, está hesitante. Afirma-se intimamente envergonhado. Crê-se responsável pela morte da criança e teme o contato com a nobreza espiritual de nossa irmã, apesar de sentir-se arrastado por ela. Busquemos, porém, auxiliar-lhes a reaproximação. Aquilo que eu comentei há pouco com vocês, né? Que é o estado dela, a condição dela, né? E continua. Acariciou a fronte do moço atormentado e acentuou: o desabafo descarregar-lhe-á a atmosfera mental,
favorecendo-lhe o alívio e a recepção de elementos renovadores. Em seguida, o instrutor abraçou-o, envolvendo-o em amorosa solicitude. Aquele amplexo afetuoso e longo figurou-se-nos um apelo às energias recônditas do rapaz, que de imediato levantou-se e vestiu-se. Ignorando como explicar a si mesmo a súbita resolução que o movia, desceu para a rua, seguido de perto por nosso cuidado, e tomou o carro que o transportaria até a residência da simpática família, que o acolhera carinhosamente na antevéspera. Antonina e os filhos abriram-lhe os braços alegremente. A pequenina Lisbela, encantada, pendurou-se-lhe ao pescoço depois de beijo comovente. Achava-se ainda acamada, mas refeita e feliz. Qual se convivesse com Mário de longo tempo, a dona da casa fitou-o apreensiva. Preocupada, notou-lhe o abatimento, enquanto o hóspede parecia esmolar-se em silêncio, ajuda e compreensão. Percebendo-lhe a angústia oculta, a jovem viúva induziu-o à conversação particular em singelo recanto da sala, onde atendia com os filhinhos ao culto da oração. O enfermeiro pediu-lhe desculpas por tratar de assunto pessoal, e começando por justificar a sua ausência na véspera, de frase a frase entrou na faixa dolorosa do próprio coração desabafando. Lembrou que ali, junto dela, recebera ensinamentos da mais elevada significação para ele, e por esse motivo não vacilava em descerrar-lhe o espírito desolado, implorando compaixão e socorro. Aqui é o efeito que a gente percebe, de um ombro amigo. Muitas vezes uma pessoa tendo ali aquela grande dificuldade de exteriorizar os seus dramas, exteriorizar a sua dor, ela depende primeiro de confiança, depois de compreensão e finalmente, para poder encerrar, aquele amor, para que ela possa de fato se reconstruir por dentro. Então aquele ombro amigo tem um efeito muito maior do que a gente imagina. Nós que trabalhamos com atendimento fraterno temos a oportunidade de tentar pelo menos ajudar essas pessoas, mas à distância, mas a gente vê que aquele carinho afetuoso, aquele carinho mais próximo que acolhe essas pessoas, ele tem ali um efeito extremamente valioso. Tentando confortá-lo, a interlocutora escutou-lhe a narrativa até o fim. Mário reportou-se à juventude, comentou os problemas psíquicos de que se havia rodeado desde a infância, descreveu-lhe o amor que nutria pela moça que o abandonara em pleno sonho, relacionou as provas que lhe haviam castigado o brio de rapaz, salientou o esforço que despendera para recuperar-se e, por fim, extremamente conturbado, explanou sobre o reencontro com a ex-noiva e com o ex-rival junto do pequenino agonizante. Referiu-se ao ódio inexplicável que sentia pelo anjinho moribundo, encareceu os benefícios do culto evangélico em sua alma incendiada de revolta e amargura, expondo-lhe a convicção de haver contribuído para a morte da criancinha, que detestara à primeira vista. Guardava a impressão de haver descido a tormentoso inferno moral. Antonina sentiu por ele a piedade amorosa com que as mães se dispõem ao soerguimento espiritual dos filhos, sofredores, e rogou-lhe serenidade. Silva, contudo, em pranto convulsivo, era um doente que reclamava mais a ampla intervenção. Atraída irresistivelmente para ele, a nobre amiga deixou de sublinhar o tratamento com a palavra Senhor e, fazendo-se mais íntima, obtemperou carinhosa. Lembrando que ela ficava sempre o senhor Mário, com aquele respeito e tudo mais. Agora ela quebrou a barreira da formalidade e começou a criar um ambiente mais íntimo. Mário, quando caímos é preciso que nos levantemos, a fim de que o carro da vida, em seu movimento incessante, não nos esmague. Conhecemo-nos há 2 dias. No entanto, sinto que profundos laços de fraternidade nos reúnem. Lembrando que Mário foi até a casa de Antonina para atender a Lisbela, que se encontrava doente. Então era aquele trabalho de profissional que ele foi ali, mas no momento em que ele chegou, rapidamente já se sentiu ali afinizado com a Antonina.
Tá. Então aqui, no entanto, sinto que profundos laços de fraternidade nos reúnem. Não acredito estejamos aqui juntos obedecendo a simples acaso. De certo, as forças que nos dirigem à existência impelem-nos aos testemunhos afetivos dessa hora. Enxugue as lágrimas para que possamos ver o caminho. Compreendo o seu drama de homem rudemente provado na forja da vida. Entretanto, se posso pedir-lhe alguma coisa, rogar-lhe-ia bom ânimo. Fixando-o com mais doçura no olhar, prosseguiu depois de leve pausa. Também eu tenho lutado muito, lutado e sofrido. Casei-me por amor e vi-me espoliada em minhas melhores esperanças. Meu marido, antes de encontrar a morte, relegou-nos à dolorosa penúria. Quando mais intensa era a nossa agonia doméstica, vi um filhinho morrer ao toque das aflitivas provações que nos flagelavam a casa. Lembrando, que foi aquele caso que nós vimos que no início, quando então André Luiz se aproximou de Antonina, eles iam visitar ela, no caso, em desdobramento, eles iam visitar o lar da bênção para poder encontrar com Júlio. E ela ia encontrar com o filhinho, nós conhecemos essa história. Graças a Deus, todavia, reconheço que seríamos tão somente ignorância e miséria sem o auxílio da dor. O sofrimento é uma espécie de fogo invisível, plasmando-nos o caráter. Não se deixe abater assim. Você está moço e suas realizações no mundo podem ser as mais elevadas. Mas estou certo de que sou um assassino, soluçou o rapaz, desacoroçoado. Quem poderia confirmá-lo? Exclamou Antonina com mais ternura na voz. É indispensável, recordemos que, atento à profissão, atendeu você a um menino completamente entregue ao domínio da Krupp. O pequeno Júlio, à sua chegada, já estaria ofegante sob as asas da morte. Mas e a impressão? E o remorso? Sinto-me derrotado, aflito. Tenho medo de mim mesmo. A nobre senhora fitou o hóspede com admirável segurança que lhe era peculiar e falou firme. Mário, você acredita na reencarnação da alma? E porque o interlocutor a contemplasse com estranheza, continuou sem ouvir-lhe a resposta. Todos somos viajores no grande caminho da eternidade. O corpo de carne é uma oficina em nossa alma, em que nossa alma trabalha, tecendo os fios do próprio destino. Estamos chegando de longe a revivecer dos séculos mortos como as plantas a renascerem do solo profundo. Naturalmente, você, Amaro, Zulmira e Júlio estão recapitulando alguma tragédia que ficou distanciada no espaço e no tempo, mas viva nos corações. E mediante o carinho de tua confissão espontânea, não duvido que a minha participação em algum lance da luta que motivou os acontecimentos da atualidade. Amor e ódio não se improvisam, resultam de nossas construções espirituais 2 milênios. Aqui uma frase extremamente importante e impactante para nós. Tanto o amor como o ódio são 2 sentimentos extremamente poderosos. Um é construtivo, o outro é destrutivo, mas os 2 sempre surgem de uma relação que vem de muito tempo. O amor entre pessoas, ele não acontece de uma hora para outra. O que acontece de uma hora para outra é uma paixão. É aquela paixão que muitas vezes cega, é aquela paixão impulsiva, é aquela paixão que até mesmo se torna viciosa. Mas o amor verdadeiro entre pessoas, independente de qual relação seja, entre casais, entre familiares, entre amigos, não importa qual seja, essa relação ela vem de muito tempo. Porque o amor, na verdade, ele demanda respeito, ele demanda confiança, ele demanda compromisso, e isso não acontece com pessoas estranhas. O ódio da mesma forma. 2 pessoas que se odeiam não é simplesmente por uma questão de antipatia de ideias. O ódio é algo que vem florescendo durante muito tempo porque as pessoas ficam alimentando esse sentimento. Por isso, então, mais uma vez, o amor e ódio não se improvisam. Resultam de nossas construções espirituais nos milênios. Provavelmente, para a gente poder encerrar aqui,
Alguma responsabilidade nos compete nos serviços em cuja execução você se comprometeu. Nossa confiança imediata, nossa associação nesse assunto sem qualquer base prévia, essa simpatia fraternal com que você vem a mim e o interesse com que lhe ouço a exposição me autorizam a admitir que o presente está refletindo o passado. E em razão disso, ofereço-me para cooperar com seu esforço de algum modo. Colaborar? Atalhou o moço, quase alucinado. É impossível. O menino está morto. Envolta nas irradiações de Clarencio, Antonina alegou com sensatez. E quem nos diz que Júlio não possa voltar à terra? Quem nos pronunciará incapazes de algo fazer a benefício da criancinha que partiu? Como? Como? Indagou atônito o infeliz. Escute, Mário. O egoísmo não se revela feroz tão somente em nossas alegrias. Muitas vezes comparece também asfixiante e terrível em nossas dores. Isso se verifica quando em nossa mágoa pensamos apenas em nós. Você se declara delinquente, amargurado, vencido, qual se fosse um herói repentinamente arrojado ao altar da admiração pública à poeira da desconsideração. Admito que concentrar demasia atenção em culpas imaginárias é mera vaidade a encarcerar-nos na angústia vazia. Enquanto lastimamos a nossa imperfeição, perdemos a hora que seria justo utilizar em nossa própria melhoria. E modificando a inflexão de voz, que se fez algo firme, acrescentou: Você já meditou no padecimento dos pais feridos pela separação? Já refletiu nos sonhos maternos despedaçados? Por que não estender fraternos braços aos progenitores na sombra do infortúnio? Creio na imortalidade da alma e na redenção dos nossos erros. Penso que a renovação do dia é um símbolo da graça do Senhor, sempre repetida em nosso caminho, para que lhe aproveitemos o tesouro da bênção no crescimento e no reajuste, ou no reajuste. Por que não visitar você, o lar de nossos desventurados amigos, nesta hora em que naturalmente precisam de carinho e solidariedade? É possível que a divina bondade esteja reservando ali algum serviço para o seu propósito de elevação. Quem sabe? A volta de Júlio pode efetuar-se. Para isso, porém, será necessário reerguer o ânimo materno. Então aqui, a gente, só para terminar, passando da energia de conselheira à ternura de irmã, aduziu carinhosa: Deixaria você a outrem o privilégio de semelhante serviço? Não tenho coragem, lamentou o rapaz chorando. Não, Mário, em ocasiões dessas, não é coragem que nos falta, e sim humildade. Nosso orgulho nesse mundo, apesar de inconsequente e vão, é por demais envolvente e excessivo. Não sabemos liberar a personalidade segregada no visco de nosso exagerado amor próprio. Em suma, aprisionamos o coração na escura fortaleza da vaidade e não sabemos ceder. Apegando-se ao socorro moral de que lhe era lançado, o enfermeiro supliciou pesaroso. Deixa eu ver aqui. Só para acabar então aqui, acabar o capítulo. Apegando-se ao socorro moral que lhe era lançado, o enfermeiro suplicou pesaroso: Antonina, creio em sua amizade e na elevada compreensão que flui de suas palavras. Ajude-me. Não vim aqui senão rogar auxílio e discernimento. Exponha você mesma o que devo fazer. Dê-me um plano. Perdoe minha intimidade. Tenho sido um homem sem fé. Não tenho autoridades ou amigos para quem apelar. Nós não nos conhecemos senão há dias, mas encontrei em seu coração e em sua casa algo novo para meu pobre espírito. Suporte-me e ampare-me por amor de Deus, em cuja providência você crê com tanta sinceridade. Só um instantinho, que eu me perdi aqui.
pera lá. Peraí que eu me perdi, pessoal, só um instantinho. Voltei. É que eu apertei o botão errado aqui, ela pulou de página. Então, suporte-me e ampare-me por amor a Deus, por amor de Deus, em cuja providência você crê com tanta sinceridade. A jovem viúva, sentindo-se verdadeiramente irmã dele, acariciou-lhe as mãos quais se fossem velhos conhecidos, e agora, igualmente em lágrimas de emotividade e reconhecimento, convidou-o a visitarem juntos o casal sofredor na noite seguinte. Confiaria Henrique e Lisbela aos cuidados de uma parenta e seguiriam para a residência de Amaro, em companhia de Haroldo. Desejava auxiliá-lo, a ele, Mário, na justa recuperação, e para esse fim estimaria acompanhá-lo de maneira a ser mais útil. O moço aceitou a gentileza exultante. Estava convencido de que, ao lado de Antonina, encontraria uma solução. Um sorriso de reconforto assomou-lhe aos lábios, e foi assim que deixamos o enfermeiro atormentado sob a eclosão de nova e abençoada esperança. Então, esse aqui é o capítulo que a gente encerra, então. O capítulo 36, Corações Renovados, né? É aqui o primeiro desses últimos capítulos que nós aqui estamos para finalizar o nosso livro, 36, 37, 38, 39 e 40. Mais 5 capítulos nós concluímos aqui o nosso estudo, né, o nosso livro. Então, vimos hoje o primeiro capítulo aqui, o número 34, em tarefa de socorro, e depois, aqui no 35, reerguimento moral. Isso aí. Sandra colocou, né, fico feliz com esse estudo, minha vida fica mais leve, né, todos nós, né. A gente tem assim os altos e baixos, né, primeiro vem aquele drama, né, que deixa a gente angustiado, e depois então vem aquele sopro de tranquilidade, né. Então é um tema muito legal da gente ver aqui. Então começamos a ver, né, ali já os caminhos se entrelaçando, só que